Olá, meu nome é Felipe, sou estudante de engenharia da Escola Politécnica da USP e eu sou professor de matemática e estatística e hoje eu vou estar resolvendo a questão 2 do exame ANPEC 2020. Então o enunciado começa assim: considere a função f de x em y dada por f de x igual ao máximo entre a função x e menos x para todo x pertencente a x, né, em que x ele é a união de dois conjuntos, né, de -1 até 0 e de 1 até 2, e y de 0 a 2, certo? Percebe que essa função f ela vai servir para todos os 5 itens dessa questão. Então, o primeiro passo é a gente entender o gráfico dessa função. Então, vamos fazer por partes. Eu dividi em 5 passos a plotagem desse gráfico. Então, vamos para o passo 1. O primeiro passo você fazer essa primeira função, y igual a x. Y igual a x é sempre, quando x for 1, y vai ser 1, né? Uma reta crescente, e a inclinação dela tem essa inclinação 1, né? Uma tangente de 45, por isso ela é uma reta assim, crescente. Por isso aqui, ó, y igual a x. Esse é o passo 1, e a y igual a menos x, ela é exatamente essa aqui. Como se fosse um espelho dela, né? Espelhado em relação a esse eixo também. E em relação a esse eixo também. Certo? Esse é o passo 1. O segundo passo vai ser, ó, ele fala que a f de x ela é o máximo entre essas duas funções, certo? Então eu vou olhar essas duas funções, essa aqui e essa aqui, e vou pegar o máximo exatamente entre elas. Então, nesse trecho, quem que é maior? Essa aqui, essa laranjinha. Então, vou pegar esse trecho. Aí, nesse trecho, essa aqui fica maior. Então, vou pegar esse trecho. Então, a função f, que é o máximo entre essas duas funções, é essa aqui em cinza, que eu peguei aqui, certo? Esse seria o passo 2. O passo 3, eu vou restringir ao domínio que ele deu, né? Ele falou que o x, para todo x pertencente ao x, ele vai de -1 até 0, união com 1 até 2. Então, vamos olhar aqui. O x ele vai de -1 até 0 e de 1 até 2. Então, vamos olhar esse primeiro termo aqui, de -1 até 0. De -1 até 0, eu estava pegando só essa parte da função. Então, eu vou pegar esse trecho aqui, de -1 até 0. E outro trecho de 1 até 2, que é esse trecho aqui. Certo? Então, essa em azul escuro e essa em amarelo. Certo? Lembrando que a gente só está olhando para essa parte de cima, né, que é o máximo. E a gente já fez o passo 3 e agora o passo 4. O passo 4, ele fala que o contradomínio, que é esse cara aqui, ó, que é o domínio, que é o x, e aqui é o contradomínio. O contradomínio vai de 0 até 2. Então seria o passo 4, a gente vai restringir o contradomínio. O contradomínio, ele vai de 0 até 2 e eu teria que cortar essa parte que passa o 2, né? Tudo que está em cima dessa linha não vale. E tudo que está abaixo do 0 também não vale. Então manda embora todo mundo. Só ficaria essa parte. Então o gráfico final, que vai de 0 até 2 no contradomínio, é esse cara aqui. Então esse é o gráfico final. Eu estou unindo esse cara azul escuro com esse cara amarelo. Certo? Aí eu chego nesse gráfico final. Essa aqui é a função f, que ela é o máximo entre x e menos x, restringido nesse domínio aqui no contradomínio de 0 até 2. Esse é o gráfico final. O gráfico parece estranho, mas é a f que ele quis chamar, certo? Então vamos, dito isso, vamos para as alternativas. Então, o item 0, né? F é uma função injetora. O que significa uma função injetora? Uma função injetora, na prática, significa que para um y, eu só posso ter um x. Ou seja, eu não posso ter para um y dois valores de x. Dois f de x com x diferentes cheguem no mesmo f, entendeu? Eles não podem ter a mesma imagem, certo? Então, por exemplo, ó, aqui de cara a gente já consegue ver que ela não é uma função injetora, porque para f igual a 1, que é y igual a 1, eu tenho
o x pode ser menos 1 ou x pode ser 1, entendeu? Então ela não é uma função injetora, porque f de menos 1 é igual a 1 e f de 1 também é igual a 1. Então a f de x não é injetora, então ela é falsa, esse item. Item 1. Já foi para o zero, já fez o zero, agora item 1. F é uma função sobrejetora. O que é uma função sobrejetora? Uma função sobrejetora é quando a imagem é igual ao contradomínio, certo? A gente sabe, pela definição do exercício dessa questão 2, o contradomínio é de 0 até 2. Vamos olhar a imagem desse gráfico final. A imagem é todo mundo que está recebendo flechinha, né? Todo mundo que a função pega aqui nesse eixo. A gente tem o 0 aqui, vai até o 1, do 1 até o 2, né? Todo mundo está pegando. Então, a imagem é de 0 até 2 também. E o contradomínio também é de 0 até 2. Então, a imagem é igual ao contradomínio nesse caso. Então, verdade. F é uma função sobrejetora. Então, verdadeiro. Item 2. F admite função inversa. F é menos 1 de y em x. Certo. O que é uma função admitir inversa? Uma função admite inversa se e somente se ela é injetora e sobrejetora. Ela tem que ser as duas, não pode ser só uma ou outra. Tem que ser as duas ao mesmo tempo, certo? Se for um exercício de conta, você pode trocar o x pelo y e ver o que dá, tá? Mas como isso não interessa nesse exercício, a gente já pode ver aqui que a função ela não era injetora, né? Porque para uma mesma imagem, a gente tem mais de um cara do domínio, certo? Então ela não é injetora, então ela é sobrejetora, só que não é injetora, então já não pode ser inversa, tá? Tem que satisfazer essas duas condições. Então é falso. E os itens 3 e 4 eles foram anulados. Eu acredito que por questão de má interpretação e talvez pode ter gerado dúvida nos candidatos e eles acabaram cancelando para não ter maiores problemas, né? Porque, por exemplo, ó, aqui ele fala para você pegar uma integral no item 4, uma integral de uma função inversa, só que essa função nem existe, sabe? Então, para alguns não faria sentido. Assim, é esse mesmo motivo da 3, porque nem existe a inversa. Então, como você vai falar que ela não é contínua? Então, isso aí gera uma ambiguidade na questão. Então, por isso, os itens 3 e 4, na minha opinião, foram cancelados. Eu não cheguei a pesquisar por que elas foram anuladas, mas acredito que seja isso, certo? Era uma questão de baixa complexidade, facinha, e é uma questão que você tinha que ganhar tempo. Esses gráficos de y igual a x, y igual a menos x, são gráficos triviais. Vocês têm que fazer eles rapidamente. Não pode perder tempo nessa questão. Essa é uma questão que eu acredito daria para fazer em menos de 3 minutos, certo? Sem exagero. Se vocês tiverem dúvida em alguma questão, vocês podem deixar nos comentários que eu tento responder assim que possível. Obrigado pela atenção. Meu nome é Felipe. Quem tiver interesse em se aprofundar no assunto de funções, de álgebra linear, estatística, vocês podem estar entrando em contato comigo na descrição do vídeo. Eu dou aulas particulares, tanto presenciais em São Paulo como virtuais pela internet, certo? Obrigado.